Meu povo, bom domingo pra vocês, hein? A boa notícia é que o Barcelona aprontou de novo. E a má notícia não tem. Cara, não tem muito o que falar de ruim desse Alavés 0, Barcelona 3. Foi mais um jogo que, quando você olha no calendário, pra quem é de fora e não acompanha tanto La Liga, fala, Alavés, o que o Alavés vai fazer? Jogar em Vitória normalmente é muito difícil. Os grandes normalmente ganham lá, mas os grandes normalmente sofrem lá. Ganhar com 3 gols com 30 minutos, e podia ter sido mais, a sensação do Barcelona no início do jogo é que quantos gols fossem preciso fazer, ele faria. Ganhar com tantos gols muito rápido tira uma pressão, um esforço, uma intensidade que para esse calendário que a gente está vendo como destroça os jogadores, ainda te deixa administrar o jogo. E o Barcelona vinha de sequência de Mônaco, Villarreal e depois Getafe Osasuna, que tirando o Villarreal, que se decidiu cedo, decidiu mais ou menos cedo, né? Ficou 2-1 até o segundo tempo. O Barcelona precisou lutar e guerrear pelos jogos até o final. E depois com o Young Boys e com o Alavés a coisa vai mais fácil. Perdeu o Ferran Torres logo no início. É uma perda que eu sei que ninguém quer que os jogadores se machuquem, mas dentro dos que podem se machucar, é o menos sofrido para o Barcelona, né? O menos traumático. Entrou o Eric Garcia e jogou muito bem. E permitiu com que o Rafinha, onde quer que fosse, jogasse bem. Porque o gol anulado do Rafinha é no momento da lesão do Ferran, que é ele jogando do lado do Ansu Fati, né? A gente não tá vendo um 4-2-3-1 do Barcelona muito simétrico, porque não tem um ponta esquerda. Às vezes tem, quando entrou o Ansu Fati, ele entrou mais pela esquerda, mas tem sido dois jogadores muito por dentro, Ferran e Lewandowski, que começaram hoje, com o Rafinha mais perto do Lamine, mas pelo menos esses três muito por dentro, Rafinha, Ferran Torres e Lewandowski. Com a lesão do Ferran Torres, o Pedri deu um passo à frente em campo e, assim, em posicionamento no campo e também um passo à frente de protagonismo, né? Jogou bem o Pedri perto dos atacantes. Mas, apesar de 3 gols do Lewandowski, e somando aos 3 gols do Lewandowski, é muito importante, que já tem 12 gols em 11 jogos na temporada, e que ele consiga esses números, dá confiança para ele, mas principalmente mostra para todo mundo que o Lewandowski continua sendo um atacante decisivo, confiável, que o que vai na área ele consegue converter. É o jogo do Rafinha. Mais uma vez, as sensações que o Rafinha dá em campo são impressionantes. O feeling que o Lewandowski começa a ter com ele, não digo que eles não eram amigos, que o Lewandowski não gostava dele nas últimas temporadas, mas parecia que eles estavam sempre distantes, até porque eles não se encontravam tanto em campo, né? O número de vezes que o Rafinha conseguia assistir o Lewandowski, que um conseguia entender o que o outro queria fazer e tal, não era tanto como nesse início de temporada. Se você vê hoje as caras que o Lewandowski faz pro Rafinha, os aplausos que ele dá pro Rafinha, não que o Rafinha precise de aplausos, não sei o que, caras do Lewandowski, mas que tem ali um gesto de cumplicidade, parece que o Rafinha ganhou um fã e que ele ganhou um novo melhor amigo, né? Assim, o Lewandowski finalmente achou o Thomas Müller dele em Barcelona e é o Rafinha. Ganha a nota mais alta do jogo o Lewandowski, porque fez 3 gols, são 12 gols em 11 partidas dessa temporada. Foi substituído em 6 jogos o Lewandowski, que hoje jogou até o final, mas foi substituído em 6 jogos da temporada. Então, além de tudo, o Hans Flick está conseguindo, dentro do que ele pode, e com esse elenco de adolescentes que ele tem, descansar o Lewandowski. E o Rafinha quase não precisa de descanso, né? Já são 10 jogos completos dos 11 da temporada. Lembrando, o Rafinha já tem mais jogos com Hans Flick, 90 minutos, do que teve com Xavi em 2 anos. Em 2 anos com Xavi no comando, o Rafinha jogou completo os 8 de 87. Com Hans Flick são 10 de 11. Ele só não jogou completo o jogo que ele foi poupado, porque na prévia ele não tinha nem treinado, o normal era que nem fosse, contra o Osasuna. Estar fisicamente disponível também é uma qualidade, tá? Que o jogador seja mágico, que ele seja brilhante, que ele seja excepcional, é muito bom. No final das contas, o futebol é sobre isso e não sobre quem consegue correr por 90 minutos. Mas o futebol também é sobre quem consegue estar lá ajudando por 90 minutos, e o Rafinha consegue. A jogada dele, do segundo gol, que ele arranca desde o campo de defesa, é um absurdo. A limpada que ele dá no defensor e a capacidade dele de conduzir a bola em muita velocidade, sem perder o controle da bola e sem se aproximar demais do defensor do Alavés, se vocês puderem, depois peguem o vídeo aí para ver, sem se aproximar demais do defensor do Alavés, porque ele precisava ter esse espaço com o defensor do Alavés preocupado com o Lewandowski até o final, até ele achar a linha de passe e fazer o passe decisivo. Gostei de que o Koundé não tenha jogado, que o Koundé tenha entrado. Eu ainda vou falar mais dos atacantes, de Lamine, de Ansu Fati, mas simplesmente eu vou passar um pouco por escalação. Gostei do Koundé não ter jogado, ele tinha jogado todos os minutos da temporada. Me chamou muito a atenção que contra Young Boys, quando o time já estava sendo todo modificado, que já tinha uma goleada consolidada,
que o Hans Flick tenha tirado o Inigo Martínez e não o Condé, com todos os minutos nas pernas, e deve jogar agora com a seleção da Espanha, a seleção da França, perdão. Boa parte dos minutos também nessa data FIFA, o Inigo não é convocado com a Espanha, então o Inigo tem um tempo de descanso, e também para dar um pouquinho mais de campo, de experiência, de cancha para o Héctor Forte, que é um lateral direito promissor e que eu acho que vai ajudar na temporada, vai precisar ajudar na temporada, então ele vai precisar jogar alguns minutos para estar preparado depois. O Marc Casador fez de novo um grande jogo. O Marc Casador está definitivamente na briga por um lugar no meio-campo do Barcelona. Eu estou muito curioso para ver o que o Hans Flick vai arrumar quando voltar definitivamente o Frenkie de Jong, que hoje jogou mais 10 minutos mais acréscimos, faz parte do processo de volta dele, né? Jogou mais minutos na terça do que hoje. Por quê? Se hoje o jogo estava decidido. Porque talvez a carga de jogos depois de poucos dias de descanso não seja o ideal, então que joga menos minutos hoje do que terça, eu acho natural. Então, quando tiver Pedri, Frenkie de Jong, Gavi para aquela posição, mais algum zagueiro, né? Porque o Christensen jogava ali na temporada passada, o Eric Garcia, mais uma vez, jogou bem na posição de volante. Eu quero ver o que vai ser do Marc Casador, mas tem que ter minutos, ele tem que jogar. A temporada é muito longa, tem muitos jogos desse perfil, que o Marc Casador mostrou que tem intensidade, qualidade de jogo, intensidade para marcar, porque esses times como o Alavés, como foi o Osasuna há uma semana, são times que mordem muito, que pressionam muito, principalmente em casa. E o Marc Casador aguenta o tranco. E o Pedri do lado dele começou ok, a gente quase não teve tempo de observar. E quando o Pedri deu um passo à frente, o Marc Casador também passa a participar mais da armação das jogadas e foi muito bem. Quem de novo para mim teve um jogo discreto foi o Lamine. Os 2 últimos jogos foram assim. Tinha feito um recital contra o Villarreal, foi um jogo absurdo do Lamine, que fez gol, sofreu o pênalti, bola na trave, assistência de trivela para o Rafinha. E contra o Osasuna fez um golaço, mas assim, fez um golaço e sofreu um possível pênalti, né, que não foi marcado. Enfim, foi bem para os minutos que jogou. Mas contra o Young Boys, e hoje o Lamine foi razoável e eu achei em alguns momentos jogando mais para ele do que para o time. Querendo que as coisas se decidissem com ele, que fosse muito bonito o gol dele, que fosse muito bonito o passe dele e não que fosse o melhor para o time. Acho que é natural, nem digo que é um momento de oscilação, que o Lamine tem que ir pro banco, que o Lamine tem que tomar uma bronca no vestiário do técnico. É natural que um garoto de 17 anos em algum momento não seja o melhor jogador do Barcelona, e é muito bom que um garoto de 17 anos não seja o melhor jogador do Barcelona. Nem o Messi com 17 anos era. Então que Rafinha, que Leva, que assumam protagonismo outras vezes. E que a gente não fique pensando, o dia que o Lamine Yamal espirrar muito forte e tiver resfriado, esse time não vai andar, eu acho isso positivo. Eu acho melhor que ele não seja sempre o melhor do time do que negativo, que talvez não seja todo fenômeno que parece, eu acho que ele é. Mas, de novo, foi um jogo que eu acho que ele abusou de querer que as coisas dele saíssem muito bem, não que as coisas do time saíssem muito bem. Também gosto muito do fato dele ter sido substituído. Porque ele deve jogar muitos minutos com a Espanha, e a Espanha só pensa na Espanha. A Espanha não está pensando que o calendário que ele teve no Barcelona é o calendário que ele terá no Barcelona. Então, quem tem que pensar nos minutos que ele joga na temporada é o Barça. Então, que o técnico tenha tirado ele de 30 minutos do jogo, 25 minutos do jogo, eu acho muito positivo. E também positivo que o Ansu Fati tenha jogado mais. Hoje o Ansu Fati jogou na posição dele, né? Jogou como um atacante aberto pela esquerda com o pé direito, não foi um ponta, mas foi um atacante mais pela esquerda. Acho que ele foi até mais ponta do que o Rafinha, do que o Ferran. Do que o Rafinha não, mas jogou mais aberto, o Ferran joga mais por dentro quando joga. E teve um bom 1 contra 1, que acabou embolando com o zagueiro, não conseguiu passar, e uma boa chance gerada pelo Rafinha, que no segundo tempo basicamente queria dar assistências, né? Deu uma assistência que o Ansu Fati finalizou, bate no goleiro, bate na trave, na sobra, o Rafinha de novo assiste o Lewandowski, o goleiro faz uma boa defesa. Mas que o Ansu Fati jogue mais e mais e mais, acho bom. A partir de agora ele vai ter que começar a jogar melhor. Ele joga mais minutos, tá muito bem, já conseguiu jogar 2 vezes seguidas, que a partir de daqui a pouco, não a partir já do próximo jogo, quando voltar contra o Sevilha, mas a partir de daqui a pouco ele tem que começar a jogar melhor. Tem que recuperar a confiança do ponto de vista físico, não vou me machucar, eu posso correr o quanto for preciso, posso dar sprints, porque eu cheguei a falar isso aqui, né, como informação, a última temporada dele no Barcelona antes de ir para o Brighton, o que me diziam aqui é que ele contava quantas vezes ele estava sprintando, né, dando sprints durante o jogo com medo de se lesionar. Se o cara está pensando quantas vezes ele está correndo, ele não está pensando em jogar futebol. Ele está muito traumatizado com as lesões que teve. Teve um problema na sola do pé, perdeu toda a pré-temporada, não jogou 1 minuto de um amistoso, e agora o Ansu Fati começa a ir. Enfim, tudo positivo. Jogo decidido em 30 minutos, no segundo tempo teve mais chance, no primeiro tempo teve mais chance também, administrou, jogou depois, não precisou correr a 120 km por hora, pelo amor de Deus, tem que salvar esse jogo, tem que ganhar de qualquer jeito, não precisou desse nível de esforço. Um pequenito mas,
O Alavés teve 11 impedimentos, 2 gols anulados por impedimento. Contra o Villarreal foi mais ou menos assim. É jogar um pouco no limite, quando o adversário ler melhor as linhas de impedimento, quando não tiver, como teve no gol do primeiro tempo, um braço e tal, você precisa defender melhor a área. Que o adversário se coloca em posição de impedimento. Quando é um claro impedimento, onde ele claramente leva uma vantagem e se marca o impedimento, ok. Quando é muito milimétrico, você está no limite mesmo de estar defendendo mal e talvez por sorte o adversário esteja impedido. E acho que isso hoje aconteceu em alguns momentos. Depois que o jogo já estava decidido, é verdade. Depois do 3-0, o Alavés teve algumas situações que as jogadas mais perigosas foram invalidadas por impedimento. Mas é jogar um pouco no limite. Jogar no limite de se você vai dar sorte ou azar, como foi no gol anulado do Alavés. Foi sorte do Barcelona, que o jogador que fez o cruzamento quando recebe a bola estava com meio braço na frente, meio ombro na frente, né? O braço não conta, estava com meio ombro na frente, por isso o impedimento foi muito corretamente marcado. Mas não foi, isso nem teve uma interferência real, o Alavés não levou uma grande vantagem por isso. É um pequeno, mas realmente é um detalhe, mas que em mais um jogo fora de casa, quando o jogo fica de ida e volta, o Barcelona permitiu que atacassem muito a área dele. Talvez eu esteja gastando muito tempo criticando um 3-0 positivo. Vai para a data FIFA com 3 pontos de vantagem para o Real Madrid, 8 vitórias em 9 jogos, uma média de gols na temporada de 3 gols marcados, é uma doideira, uma média de gols marcados no futebol de alto nível, como o Champions, o Campeonato Espanhol, de 3 gols marcados, é uma doideira. 9 rodadas de Campeonato Espanhol, o Barça fez 3 em casa e 6 fora. Jogou contra o Atlético Clube de Bilbao, contra o Real Valladolid e contra o Getafe, em casa. E fez saídas que são difíceis, que já normalmente jogar contra Rayo Vallecano fora, contra o Osasuna fora, contra Villarreal fora. O Real Madrid ganhou do Villarreal sem conseguir ser exuberante, o Barcelona conseguiu. O Barça já teve saídas difíceis, Valência fora é muito difícil. O Barcelona já teve visitas fora de casa difíceis no Campeonato Espanhol e foi muito bem. É agora torcer para que ninguém se machuque na data FIFA. As seleções treinam de forma diferente que o clube. Os jogadores fazem viagem, se alimentam diferente, dormem diferente. Tudo isso interfere, que ninguém se machuque com as seleções, porque logo depois que voltar da data FIFA, o Barça tem uma semana que, se fosse na natação, é uns 50 metros rasos, que se você tirar a cabeça da água, você perde. Sevilha, Bayern, Real Madrid. Começa com Sevilha, que vai assim, no momento que eu estou gravando o vídeo, está jogando o clássico com o Betis, mas que começa a rodada 2 posições da zona de rebaixamento, e depois é Bayern e Real Madrid. Aí depois é ver se esse time realmente está ficando pronto. Eu entrevistei essa semana o Hans Flick e fiz uma pergunta nesse tom para ele, se ele achava que o Barcelona estava no nível de Bayern, Real Madrid, Manchester City, Inter de Milão, eu gosto muito, talvez esteja no nível dos melhores times europeus. E ele, muito alemão sincero, disse que não tinha que se preocupar com isso agora. Que ele achava que não, mas que não tinha que se preocupar com isso agora. Eu também acho mais ou menos. Realmente você precisa estar no nível do Real Madrid, do Bayern de Munique e do Manchester City quando você for jogar contra eles no mata-mata de Champions. Só que o Barcelona já tem jogos importantes. Para estar no mata-mata de Champions contra o Bayern e para o Campeonato Espanhol, um confronto direto com o Real Madrid, daqui a 2 semanas. Então ele precisa estar no nível desses times. Devem voltar com pouquíssimo ritmo Firmin e Dani Olmo. E acho que vão ajudar muito. Nesse momento, o time está indo bem com o que tem na frente. Mas claramente tem uma posição que está sendo ocupada pelo Ferran Torres, que também se machucou e que está vaga. E que ainda assim o time está mantendo uma média de 3 gols por jogo, porque está atacando esplendorosamente bem. O Barcelona ataca esplendorosamente bem. E quando tiver Firmino ou Dani Olmo, vai fazer melhor ainda. Então é ver como que eles vão voltar e se eles vão ser capazes de ajudar nesses 3, mas especialmente nesses 2 de Bayern e Real Madrid. Agora tem que parar para a data FIFA, a gente fica 2 semanas, data FIFA, que ninguém se machuca e tal. É o que tem, é muito chata a data FIFA, para mim são muitos jogos de seleções, muitos jogos extremamente irrelevantes. Para o Rafinha acho que vai ser muito bom por esse momento que ele está vivendo, por exemplo, ali com a seleção. E acho que confirmar esse bom momento na seleção, o quanto ele pode ajudar a seleção brasileira contra Chile e Peru, os 2 piores times da América do Sul, mas os outros aqui com as eliminatórias de Euro e tal, enfim. Agora é eliminatória de Copa, pelo menos. Mas é jogo de seleção demais. Vamos ver como é que eles voltam, se volta todo mundo bem. E bastante ansioso para os dias 23 e 26 ou 27. Acho que eu não estou tão ansioso assim que eu não sei nem a data. De Real Madrid e Barcelona. Bom, é no sábado à noite, é 26. São os 2 jogos marcados de vermelho no calendário. Beijo para vocês, gente. Boa semana. Até o próximo vídeo, hein? Valeu.